tinha voltado e já não voltou mais. Bom, vamos continuar de onde nós havíamos parado, né? Nós havíamos lido a página 203, né? Foi a nossa última movimentação nas aulas de geografia. Paramos na página 203. E agora a gente vai para a página 204, tá certo? Nós não havíamos deixado a atividade, porque a gente parou meio que no meio da leitura, e não fazia muito sentido passar a atividade sem ter completado o assunto, né? Claro que vocês já podem colocar o nome de vocês, tá certo? Todo mundo coloca o nome para a gente dar início à nossa leitura. Página 204, livro de geografia. Aliás, eu nem perguntei. Vocês gostaram do tema, pessoal? Da produção? Professor, eu gostei, sim. Não estava muito fora do que a gente tinha estudado, não, né? Página 204. Na América do Sul, nós estamos falando, só para situar a gente, né? Nossa, aqui, conjuntos montanhosos, nós vimos conjuntos montanhosos, vimos as altitudes, as altas altitudes e as baixas altitudes. Os relevos que estamos vendo são os relevos da América, certo? No caso aqui da América do Sul. E nós havíamos parado justamente nessa leitura desse primeiro parágrafo aqui, que eu havia até explicado, de como a Cordilheira dos Andes surgiu, né? É um território de grande extensão, uma área montanhosa de grande extensão, que está pelo o extremo do Chile, começa na Colômbia e vai até o Chile, né? Ou seja, é muito grande. E ela se deu por um processo de colisão de placas tectônicas, né? E isso, claro, há muito tempo, na era Cenozoica, tá bom? Era Cenozoica. Foi o que aconteceu. A placa de Nazca colidiu, nesse formato que colidiu com a placa sul-americana, placas tectônicas, que eu estou falando, né? E a região da Cordilheira dos Andes subiu, assim, delicadamente, né? Claro que é um evento de proporções inimagináveis. Imagina só, né? Eu acabei de dizer que é inimaginável, eu estou dizendo para vocês imaginarem. Mas vamos lá. Passamos esse exercício mental, né? De duas porções rochosas colidirem lá embaixo. Isso fazer com que a região de 5.000 quilômetros se eleve, né? 5.000 quilômetros, olha só. Que monstruosidade, né? Continuando, passando por essa figura, é o seguinte aqui. A leitura vai se dar no segundo parágrafo da página 204. Por ser um relevo de formação jovem, está sujeito a instabilidades geológicas. Assim, é comum a existência de terremotos e vulcões em atividade, gerando medo e insegurança, mas também servindo como atração turística e de produção de energia geotérmica. Pequenas planícies e elevados altiplanos. Nessa porção do relevo americano, as planícies se encontram entre as grandes cadeias de montanhas e o Oceano Pacífico. Houve nessas planícies o desenvolvimento de grandiosas cidades, principalmente na América do Norte, onde aglomerados urbanos evoluíram até a cadeia da costa e o Pacífico, como Vancouver, no Canadá, e San Diego, nos Estados Unidos. Página 205. Na América do Sul, as planícies são bastante estreitas e, por vezes, desaparecem em virtude do alongamento dos Andes, que chegam até o Oceano Pacífico.
A maioria dessas planícies apresenta climas áridos, principalmente no litoral do Peru e do Chile, como consequência da passagem da corrente marítima fria de Humboldt, que não permite a penetração de massas de ar úmidas no litoral. Como decorrência desses fenômenos naturais, é bastante escasso o povoamento dessas regiões. Um relevo bastante singular aparece um relevo bastante singular aparece onde a Cordilheira dos Andes apresenta dois alinhamentos afastados, os Andes orientais e os Andes ocidentais. São os vales e planaltos bolivianos e peruanos, vastas áreas planas com altitudes em torno de 4.000 metros de altura. Claro, se a altitude só pode ser de altura, né, Carlos? 4.000 metros de altitude que outrora assistiram ao nascimento do povo Inca e atualmente apresentam algumas áreas intensamente povoadas. A altitude de 4.000 metros de altura foi incrível. Bom, só para passar, para esquecer essa vergonha que eu passei, vocês lembram, né? A diferença entre altitude e altura. A altitude é a distância vertical entre um corpo e o solo, né? Essa é a altura, e a altitude é a distância vertical entre um corpo e o nível do mar, tá bom? Essa foi boa. Planaltos elevados. Vocês não entenderam não, pessoal, a vergonha que eu passei aqui agora? Planaltos elevados são áreas de altitudes mais baixas que as das grandes cadeias de montanhas. Na América do Norte, destacam-se os planaltos de Colômbia e do Colorado. Neste último, se localiza o Grand Canyon, formado pela ação erosiva do rio Colorado da Grande Bacia, na qual, aliás, se encontra a Grande Depressão do Vale da Morte e o Grande Lago Salgado. Todos apresentam altitudes que variam de 1.600 a 3.000 metros. A barreira orográfica da Serra, essa daqui é só para esclarecer, pessoal. Essa aula aqui, assim como as outras também têm sido, né? O livro tem se mostrado extremamente suficiente. Por isso que eu não estou fazendo slides, diferente de alguma ou outra aula que eu sempre fazia um slide. Porque é o seguinte, como as informações que tem no livro já são suficientes para satisfazer o que as questões pedem, né? Então, trazer mais informações poderia meio que saturar a cabeça de vocês, né? Talvez não fossem informações tão preciosas. E se falar aquelas informações a mais que o texto pede, eu já contextualizo, tá certo? A barreira orográfica da Serra Nevada impede a penetração de ventos úmidos do litoral nessas regiões. A aridez do clima muito forte origina vastas áreas desérticas, como os desertos do Colorado e do Arizona. Esse fato está diretamente associado a pequenas densidades demográficas regionais. Num sentido de nós... Aliás, vamos prestar atenção aqui que essa é uma característica basicamente primitiva do homem, né? Ele avalia onde vai morar de acordo com a sua necessidade, mas também avalia os climas, aliás, faz avaliações dos critérios sobre relevo, sobre clima e sobre distribuição de água, né? O homem primitivo buscava áreas mais planas, era muito difícil dele se alojar numa região montanhosa ou na encosta de um morro, porque ele sabia que se chovesse, a água iria destruir sua casa, iria causar um desmoronamento, iria destruir a plantação. Então, o homem primitivo não buscava isso. O homem primitivo também buscava áreas onde a distribuição de água fosse melhor, né? Não tivesse rios por perto, e também onde o clima não fosse tão rigoroso.
como a gente vê aqui, até hoje, essas regiões não são povoadas, né? São áreas desérticas, justamente porque essas regiões são totalmente o contrário daquilo que o homem buscava e busca, né? Claro que, numa situação de necessidade, talvez a história seja diferente, mas preferencialmente tem critérios que a humanidade, né? Isso é instintivo, quase não sabe, do homem, procurar um local que atenda aos seus critérios para ali morar. Como a gente vê aqui, regiões desérticas, regiões de clima rigoroso, regiões que não têm um bom fornecimento de água, não fazem parte dessas preferências da humanidade. Finalzinho da página 206. No México, destacam-se os planaltos elevados entre as Sierras Madre Ocidental e Oriental, cujos principais compartimentos são o Planalto de Chihuahua ao norte e o Planalto de Anahuac ao sul. Essas regiões são densamente povoadas. Foram nelas que se desenvolveu a civilização azteca. Relevo da porção central. Nessa porção do relevo americano, surgem vastas áreas de planícies. Elas são formadas por deposição de sedimentos transportados por diversos rios que, em épocas geológicas antigas, atravessaram a região, bem como o trabalho de desgaste e de deposição de sedimentos das geleiras antigas. Vocês lembram ainda, né, dos sedimentos, das rochas sedimentares, como é que elas se formavam? Basicamente era a ação do intemperismo e da erosão que incidia sobre as rochas e tirava esses sedimentos, né, meio que lapidava a rocha. Ia corroendo a rocha. E esses sedimentos iam se acumulando, as camadas mais antigas das rochas sedimentares, aliás, as camadas de sedimento mais antigas iam ficando por baixo e as mais novas por cima, e isso acabava que amassava, compactava os sedimentos, e assim eram formadas as rochas sedimentares. Na América do Norte, essa área, que recebe o nome de Planície Central, ocupa uma vasta extensão, do norte do Canadá até o Golfo do México. Destacam-se nessa região a planície canadense, que encontra a Baía de Hudson, unindo-se ao sul com a planície dos Grandes Lagos, a planície do a planície do São Lourenço, drenada pelo rio de mesmo nome, a planície do Mississippi, que se alarga ao sul, onde é chamada de Planície do Golfo. Aqui. Essas áreas de planície, em virtude da grande deposição de sedimentos, têm elevada fertilidade e são largamente utilizadas para a agropecuária, tanto nos Estados Unidos como no Canadá. Na América do Sul, citamos a planície amazônica, planície do Pantanal e dos Pampas, no Brasil. A planície do Orinoco, entre a Colômbia e a Venezuela, a planície do Chaco, no Paraguai, e a planície Platina, entre a Argentina, Uruguai e Brasil. São áreas com baixa densidade demográfica, e algumas são utilizadas para a prática da pecuária extensiva. Só uma curiosidade que eu queria falar, né? Esse ponto aqui da planície Platina, nele se localiza um rio, e de um lado de terra você está no Brasil,
do outro você está na Argentina e no outro você está no Uruguai, né? Vocês ficam olhando diretamente para a terra de dois países, três com o país onde você está, né? Por exemplo, aqui no Brasil, estou, claro, obviamente, em solo brasileiro. Se eu atravessar o rio e for para essa terra aqui, e eu estou olhando para essa terra, basicamente, eu estarei na Argentina. Se eu for para esse outro lado, estarei no Uruguai. É interessante, né? Um rio separando, cortando e fazendo esse encontro de três países. Pecuária extensiva, pronto. É importante destacar que a espacialização do relevo americano interfere sobremaneira. Opa, peraí, deixa eu voltar a página. É importante destacar que a espacialização do relevo americano interfere sobremaneira na distribuição populacional, fazendo com que áreas menos elevadas apresentem uma densidade populacional maior do que as áreas de grandes cadeias montanhosas, como mostra o mapa a seguir. Ok. Um mapa que basicamente mostra as capitais, as principais cidades, e na questão da densidade demográfica, eu falei para vocês que é o número de habitantes por quilômetro quadrado, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a média nacional é de 22 habitantes por quilômetro quadrado. Só que essa densidade varia, né, de acordo com o local que estamos estudando, né? Você pode estar falando da região amazônica, que lá a média é mais ou menos 8 habitantes por quilômetro quadrado, pode ser até 4. E você pode estar falando do Sudeste, onde a densidade é de mais ou menos 86 pessoas, né? 86 habitantes por quilômetro quadrado, o que é muita gente, né? Continuando, né? Depois de uma breve apreciação do mapa, página 209, Rede Hidrográfica da América. Águas americanas. Em virtude de suas características ambientais, sobretudo o clima variável e a disposição do relevo, o continente americano possui uma vasta rede hidrográfica. A maioria dos rios foi intensamente utilizada ao longo da construção do espaço geográfico do continente. Dividimos a rede hidrográfica da América em quatro vertentes: a vertente do Ártico, a vertente do Pacífico, a vertente do Golfo do México e a vertente do Atlântico. Essa classificação é feita levando-se em consideração as áreas elevadas e que constituem em dispersores de água, onde nascem diversos rios, né? Agora a gente vai ver um pouquinho de cada vertente. A vertente do Ártico, tipicamente canadense, essa vertente tem como representante principal o rio Mackenzie, 4.100 quilômetros de extensão. Ele possui uma grande importância econômica, pois é intensamente utilizado como via de transportes para as toras de madeira extraídas das florestas boreais. Os rios que fazem parte dessa vertente, em virtude do clima muito frio, permanecem congelados durante grande parte do ano, fato que limita sua navegação aos meses de primavera e verão.
Vertente do Pacífico. Na América do Norte, destaca-se o Rio Colorado. Ele apresenta 2.800 quilômetros de extensão, desde sua nascente nas montanhas rochosas dos Estados Unidos até a sua foz, no Golfo da Califórnia, no México. Lembrando que as montanhas rochosas, assim como a Cordilheira dos Andes, também é uma região, um relevo montanhoso, que é originado da colisão de placas tectônicas, né? Elas colidiram e esse choque alterou a formação geológica, alterou o relevo aqui na superfície, né? Assim como os Alpes e o Himalaia também, certo? Todas essas regiões montanhosas que eu citei são frutos, né? São produtos do mesmo processo. Responsável pela modelagem do Grand Canyon, é pouco utilizado para navegação, em virtude da irregularidade do seu leito. No entanto, é aproveitado intensamente para a irrigação e geração de hidroeletricidade. Já na América do Sul, devido à sua inclinação do relevo e à inexistência de grandes planícies, os rios possuem pequena extensão. Os principais exemplos são os rios San Juan, na Colômbia, Guayas e Babahoyo, no Equador, Biobío, no Chile, e Marres, no Peru. Vertente do Golfo do México. Sim, aqui no mapa é só as vertentes da rede hidrográfica das Américas, né? A vertente do Ártico, de uma mistura de amarelo com laranja, a vertente do Atlântico. Isso aqui para mim é rosa com vermelho. A vertente do Golfo do México de preto e a vertente do Pacífico de azul. Vertente do Golfo do México. Essa vertente é constituída por uma diversidade de rios. Os rios Missouri, Ohio, Illinois, Arkansas, Vermelho e Wisconsin possuem suas nascentes nas montanhas rochosas a oeste ou nos montes Apalaches e descem dessas áreas elevadas e descem dessas áreas elevadas, drenando a grande planície central dos Estados Unidos para formar o maior rio da América do Norte, o Mississippi, que deságua no Golfo do México. O rio Mississippi foi muito importante na ocupação territorial da região central dos Estados Unidos, principalmente por ser um rio de planície e servir como via de circulação e transporte de produtos agrícolas entre o interior e os pontos localizados no Golfo do México e na cidade de Nova Orleans, na Louisiana. E, por fim, a vertente do Atlântico. Nessa região, os rios têm extensões relativamente grandes e são bastante aproveitados para a geração de energia, transporte e irrigação. Na América do Norte, o principal representante é o rio São Lourenço, situado na fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos. Esse rio foi de suma importância por se constituir uma via de penetração da civilização desses dois países para o interior e os grandes lagos. Via de transporte de pessoas, minérios e produtos agropecuários e industriais, o São Lourenço se tornou rota de integração e desenvolvimento econômico e foi o principal motor para o surgimento de diversas cidades importantes, entre elas Quebec, Toronto, Montreal e Ottawa, no Canadá, e Detroit, Buffalo, Milwaukee e Chicago, nos Estados Unidos. Para que esse desenvolvimento fosse possível,
O governo dos dois países investiu pesadamente em obras de infraestrutura para a criação de uma vasta hidrovia lacustre, fluvial e marítima. Na América do Sul, grande parte dos rios é utilizada para a geração de hidroeletricidade. Desse grupo, podemos destacar o Rio São Francisco e o Paraná. Outros, por serem de planície, pela dificuldade de acesso ou pela forte inclinação, ainda são pouco aproveitados. Dentre eles, o Parnaíba, o Amazonas, o Paraguai e o Uruguai. No entanto, no Brasil, aliás, o Orinoco, na Venezuela, e o Salado Colorado, na Argentina. Todos esses rios são utilizados para pesca, irrigação e navegação. Seguinte, pessoal, não sei se vocês notaram, devem ter notado, é claro, mas que todos esses rios, né, tinham funções extremamente parecidas, né? Todas essas vertentes hidrográficas têm funções parecidas. Deixa eu dar um exemplo. Irrigação. Irrigação era a função de todos, né? Promover essa manutenção da agropecuária, da agricultura, era a função de todas essas vertentes, né? Alguns, né, a maioria, como a gente viu, servia de via de transporte, né? Outros nem tanto, devido às suas desvios, aliás, e imperfeições para a navegação, né? Para comércio marítimo, não era tão interessante. Tínhamos outras formas de comercializar. E o principal, a geração de energia. Como a gente viu, né, a energia renovável é uma das principais fontes que não agridem o meio ambiente como a energia não renovável, né? Porque o nome diz tudo, energia renovável, você usa e ela pode se renovar, né? O meio pelo qual eu produzi aquela energia pode se renovar. No caso, a força da água, basta que o rio continue correndo e eu vou ter a minha fonte de energia renovável, né? Já as não renováveis, como a energia nuclear ou a queima de carvão, por exemplo, ela agride bastante o meio ambiente por dois fatores. O primeiro, o próprio nome já diz, você tira o recurso natural e acabou, aquele recurso já era. E o segundo é a poluição, porque não dá para negar, não dá para negar. As fontes de energia não renováveis são as que mais agridem o meio ambiente, né? Agridem demais. Vou dar um exemplo aqui da energia elétrica, energia hidroelétrica, aliás, vem de uma fonte renovável, né? Eu abasteço o carro elétrico, né? Passando, claro, para o mundo mais moderno. O carro elétrico e eu abasteci, certo? Ali eu vou ter dois benefícios. O benefício de estar usando uma fonte de energia renovável, já que a gasolina não é renovável, né? Queimou, já era. Gasolina não é renovável. Eu também vou ter o benefício de não usar um combustível que vai emitir CO2, né? Vai poluir a atmosfera, né? Eu vou ter essas vantagens. Então, a gente nota aqui um grande interesse no investimento, né, da energia hidrelétrica. Muitos países buscam essa fonte de energia barata. Agora, é claro, voltando um pouquinho, é barato para quem? Né? No Japão, já que é um país rico em minério, um país rico em carvão, lá a energia termoelétrica pode ser mais barata, pode ser melhor do que a hidrelétrica. Página 212. O alongamento territorial em sentido norte-sul. Essa característica do território americano faz com que, a partir da linha do Equador, em direção aos polos, desenvolva-se climas em que as temperaturas são cada vez menores. Por essa latitude e temperatura, há uma relação inversa. Quanto maior a latitude,
menor a temperatura, e vice-versa. Isso ocorre porque isso ocorre por causa da curvatura da Terra, que implica uma menor perpendicularidade no toque da luz sobre o solo. À medida que nos afastamos do Equador, é pela maior reflexão da luz próximo aos polos, em virtude da ampliação da superfície branca. Assim sucedem-se climas tropicais, temperados e glaciais. Diversidade de altitudes e disposição de relevos. Lembremos, em primeiro lugar, que a altitude é a distância em metros de qualquer ponto da superfície da Terra em relação ao nível dos oceanos. Em condições ambientais normais, a temperatura diminui, aliás, em média 1 grau para cada 180 metros de altitude. Olha só. Isso aqui também é um pouquinho do que eu havia falado, né? Com a elevação da altitude, a gente sente as diferenças, né? Alguém está me ouvindo? Eu não ia sair, não. Eu ia apertar aqui no livro. Opa. Vocês estão me ouvindo? Pronto, desculpa. Estava falando que dá diferença, sim, do que a gente vai sentindo em relação à altitude, né? A cada 180 metros de altitude diminui-se 1 grau, né? Vai ficando mais frio, mais gelado. Eu havia falado que a gente sente isso quando a gente está indo para a serra, né? Quão maior quão mais elevada é a altitude, a gente já sente aquela diferença na respiração, né? O ar fica mais rarefeito, ou seja, a distribuição de oxigênio é mais escassa, tem aquela pressãozinha na cabeça, e, claro, vai ficando mais frio. Na serra, não é à toa que lá é frio, né? Lá, por ser mais alto, os ventos úmidos batem lá melhor e sem bloqueio, né? Os ventos que batem lá não atingem aqui, porque aqui tem muito bloqueio, certo? Continuando na página 213. Em todo o continente americano, há a presença abundante de elevadas cadeias de montanhas. Na América do Norte, no topo de cadeias montanhosas, como as Montanhas Rochosas e os Montes Apalaches, e na América do Sul, na Cordilheira dos Andes, é eterna a cobertura branca criada pela neve e por geleiras em razão das temperaturas abaixo de zero. Essas elevações montanhosas servem como uma barreira que impede a passagem dos ventos úmidos vindos do oceano, o que diminui a umidade em áreas internas de diversas porções do continente. Na porção oriental do relevo americano, não se constatam grandes barreiras que impeçam a penetração do ar úmido vindo do Atlântico, o que formaria grandes manchas desérticas. Apenas o planalto da Borborema constitui-se um obstáculo orográfico, que cria uma mancha semiárida no sertão do Brasil. Na porção oeste dos Estados Unidos, porém, a Serra Nevada impede a passagem dos ventos úmidos vindos do Pacífico, criando concentração de chuvas nas vertentes ocidentais e uma vasta área desértica no interior do continente, o deserto da Grande Bacia. Ao longo da superfície terrestre, podem ser criados canais por onde as massas de ar se deslocam, elevando suas características meteorológicas para áreas distantes de sua origem. Esse fato pode ser constatado na América do Norte, a partir da penetração de massas de ar frias vindo do polo e que se deslocam durante o inverno pelo vasto canal criado
pelas planícies centrais, região rebaixada, localizada entre as montanhas rochosas, os planaltos e as montanhas antigas da porção leste. Essas massas de ar provocam diminuição da temperatura, e queda da neve e congelamento, queda de neve, aliás, e congelamento de alguns lagos e rios, chegando nos invernos mais rigorosos a alcançar o Golfo do México. Bom, pessoal, estamos mais próximos de algumas atividades, mas nem tanto. Talvez eu coloque algumas atividades sobre o assunto, questões elaboradas pelo professor, mas nós iremos ficar por aqui. Bom, não vai ter tempo de contextualizar mais coisas que eu gostaria, não, infelizmente. Alguma dúvida sobre a nossa leitura, pessoal? Foi uma leitura cheia de dados, né? Mas foi uma leitura razoavelmente simples, né? Pessoal, vocês estão aí? Oi, professor, eu tô sim. Pronto, a nossa leitura fica por aqui, tá certo? Por enquanto, só leitura. Tem atividades do livro, tá bem? Bom, meus queridos, então é isso. Deixa eu ver aqui, a gente se encontra amanhã de novo. Amanhã a gente não se vê. A gente se vê na quarta-feira, então eu vou passar umas questões sobre esses assuntos para vocês. No Google Sala de Aula. Não estão no livro, tá bom? Bom, então, até mais, meus queridos. Quarta-feira a gente se vê. Fique com Deus.